Olá, irmãos e irmãs! Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento especial de reflexão e aprendizado juntos. É sempre uma alegria imensa poder compartilhar com vocês a palavra de Deus e explorar os ensinamentos que Ele nos deixou. Hoje, vamos nos aprofundar em um versículo que, sem dúvida, tem muito a nos ensinar sobre como devemos nos comportar em nossas relações diárias e como podemos refletir o amor de Cristo em nossas vidas. O versículo que iremos explorar é Colossenses 3,12, que nos diz: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esse versículo é um convite poderoso para que possamos nos revestir das qualidades que refletem o caráter de Cristo. Ele nos lembra de quem somos, escolhidos, santos e amados. Isso é algo maravilhoso de se considerar. O fato de sermos parte da família de Deus nos dá uma identidade que deve ser vivida em nosso dia a dia. E ao pensarmos sobre isso, surge a pergunta: como podemos viver essa identidade? Como podemos, de fato, nos revestir dessas virtudes? A primeira qualidade mencionada é a compaixão. Em um mundo que muitas vezes parece frio e indiferente, somos chamados a olhar para o próximo com um coração cheio de amor e empatia. A compaixão nos move a agir em favor dos que estão sofrendo, a nos colocarmos no lugar do outro e a buscarmos maneiras de aliviar suas dores. Que desafio lindo e transformador! Imagine como nossas comunidades poderiam ser diferentes se todos nós nos esforçássemos para ser mais compassivos. A segunda virtude é a bondade. A bondade é uma expressão do amor genuíno que temos pelo próximo. Pequenos atos de bondade podem fazer uma grande diferença na vida de alguém. Às vezes, um simples sorriso ou uma palavra encorajadora pode transformar o dia de uma pessoa. Que tal refletirmos sobre como podemos ser portadores de bondade em nosso cotidiano? Que ações podemos tomar para iluminar a vida de quem nos cerca? Em seguida, vem a humildade. Esta é uma qualidade que nos ensina a reconhecer que não somos superiores a ninguém. A humildade nos convida a servir, a ouvir e a aprender com os outros. Ao nos despirmos do orgulho e da arrogância, abrimos espaço para que Deus atue em nós e através de nós. Que linda oportunidade de crescermos juntos, não é mesmo? A mansidão é outra característica que devemos buscar. Em um mundo que valoriza a assertividade e a autoconfiança, a mansidão nos lembra que é possível ser forte e firme, mas ao mesmo tempo gentil e pacífico. Ser manso não significa ser fraco, pelo contrário, é um sinal de força interior. Vamos nos esforçar para cultivar essa atitude em nossos relacionamentos, promovendo a paz e a harmonia onde quer que estejamos. Por fim, temos a paciência. Essa virtude é talvez uma das mais desafiadoras nos dias de hoje. Vivemos em um tempo de imediatismo, onde tudo parece acontecer rapidamente, e a paciência é testada constantemente. Porém, a paciência nos ensina a esperar, a confiar no tempo de Deus e a ser tolerantes com as imperfeições dos outros e com as nossas próprias. Que possamos aprender a cultivar essa qualidade em nossos corações. Ao refletirmos sobre essas virtudes, convido vocês a comentarem aqui embaixo. Qual dessas qualidades você sente que precisa desenvolver mais em sua vida? Como podemos juntos nos apoiar nesse crescimento? E não se esqueçam de se inscrever no canal, para que possamos continuar juntos nessa jornada de fé e aprendizado. Hoje, vamos explorar mais a fundo cada uma dessas virtudes e discutir como podemos aplicá-las em nossas vidas diárias. Que este momento seja enriquecedor e que possamos sair daqui mais inspirados a viver o amor de Cristo em todas as nossas interações. Preparem-se para uma reflexão profunda e transformadora. A passagem de Colossenses 3,12 nos convida a refletir sobre a essência da vida cristã e sobre a identidade que temos como povo escolhido de Deus. Ao nos identificarmos como santo e amado, somos chamados a revistar-nos de características que são reflexos da natureza divina. Essa transformação é não apenas um apelo a atitudes externas,
mas um convite a uma mudança interna, que deve se manifestar em cada aspecto de nossas vidas. A profunda compaixão, mencionada no versículo, é um dos traços mais marcantes de Jesus. Ele nos mostrou, em suas interações, que se importar com o próximo é essencial. A compaixão vai além da mera simpatia. É uma empatia ativa que nos leva a agir em prol do bem-estar do outro. Em um mundo onde as dificuldades e as dores são evidentes, ser um agente de compaixão é um testemunho poderoso do amor de Deus. Cada ato de bondade pode ser um passo para transformar a vida de alguém. E essa transformação começa quando nos dispomos a sentir a dor do outro, como se fosse nossa. A bondade, que se segue à compaixão, é mais do que uma virtude moral. É uma prática diária. Ao cultivarmos a bondade, estamos nos alinhando com a vontade de Deus, que deseja que seus filhos sejam reflexos de seu amor. A bondade, portanto, não é apenas um sentimento, mas uma ação que se manifesta em gestos concretos, seja através de palavras encorajadoras, de ajuda prática, ou simplesmente de uma presença solidária. Em cada pequeno gesto, podemos ser instrumentos de mudança e de esperança. A humildade aparece como um pilar fundamental da convivência cristã. Em um mundo frequentemente marcado por competição e por uma busca incessante por status, a humildade nos lembra de que nossa verdadeira grandeza se encontra em servir. Jesus nos ensinou que os últimos serão os primeiros, e isso deve ressoar em nossos corações. Ser humilde não significa se rebaixar, mas reconhecer o valor intrínseco de cada pessoa, considerando os outros com respeito e dignidade. Quando praticamos a humildade, abrimos espaço para que o amor de Deus flua através de nós, permitindo que sua luz brilhe em meio às trevas. A mansidão, que também é mencionada, é frequentemente mal interpretada como fraqueza. No entanto, a mansidão é uma força controlada, uma disposição para responder com serenidade, em vez de reatividade. Em um mundo repleto de conflitos e desentendimentos, a mansidão se torna um testemunho poderoso da presença de Deus em nossas vidas. Ser manso é ser capaz de ouvir, entender e reagir com amor, mesmo diante de provocações. É um chamado à paz, à construção de relacionamentos saudáveis e à promoção da unidade entre os irmãos. Por fim, a paciência é uma virtude que nos desafia constantemente. A vida nos apresenta situações que testam nossa capacidade de esperar e confiar. Ser paciente não significa ser passivo, mas sim manter a esperança e a fé em meio às dificuldades. A paciência nos ensina a lidar com as imperfeições dos outros e as nossas próprias, lembrando-nos de que todos estamos em um processo de crescimento e aprendizado. Ao exercitarmos a paciência, demonstramos que somos verdadeiros seguidores de Cristo, que suportou todas as adversidades com graça e firmeza. Em resumo, Colossenses 3:12 nos convoca a viver de maneira que reflita nossa identidade como filhos amados de Deus. A compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência não são apenas características desejáveis, mas sim essenciais para a vida em comunidade e para o testemunho do amor de Deus ao mundo. Ao nos revestirmos dessas qualidades, não apenas nos transformamos, mas também impactamos aqueles ao nosso redor, tornando-nos instrumentos de paz e de amor. Essa é a verdadeira essência da vida cristã: viver em harmonia com os princípios do reino de Deus e manifestar sua glória em cada ação. A passagem de Colossenses 3:12 nos apresenta um chamado profundo e transformador. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aqui, a palavra de Deus nos lembra de nossa identidade como filhos e filhas do Senhor, pessoas escolhidas e amadas. Essa identidade não é apenas um título, mas um convite à ação e à transformação interior. Revistar-se de compaixão implica um olhar atento às dores e necessidades do próximo. É um chamado para que nossos corações sejam moldados pela empatia,
para que possamos sentir a dor do outro como se fosse a nossa. Essa compaixão não deve ser uma resposta superficial, mas uma disposição genuína de agir em favor daqueles que sofrem, buscando alívio e conforto. O mundo ao nosso redor está repleto de pessoas que anseiam por compreensão e apoio, e nós, como representantes do amor de Deus, temos a responsabilidade de sermos instrumentos de sua graça. A bondade, que é mencionada nesta passagem, deve ser o reflexo da bondade divina que recebemos. Cada ato de bondade, por menor que pareça, tem o poder de transformar vidas. O simples gesto de um sorriso, uma palavra encorajadora ou um ato de generosidade pode trazer esperança e renovar a fé das pessoas. A bondade é contagiante. Quando praticamos, inspiramos outros a fazer o mesmo, criando uma corrente de amor e solidariedade em nossa comunidade. A humildade é um aspecto fundamental que acompanha a compaixão e a bondade. Viver em humildade significa reconhecer que somos todos iguais diante de Deus. Não há espaço para arrogância ou vaidade, pois todos nós dependemos da graça divina. Quando nos revestimos de humildade, aprendemos a ouvir, a valorizar as opiniões e as experiências dos outros. Essa atitude nos ajuda a construir relacionamentos saudáveis e a promover um ambiente de respeito e colaboração. A mansidão, por sua vez, é uma virtude muitas vezes mal compreendida. Ser manso não significa ser fraco ou passivo, mas sim ter a força de controlar nossas emoções e reações diante das adversidades. A mansidão nos convida a responder com amor em vez de raiva, a buscar a paz em vez do conflito. Em um mundo que frequentemente valoriza a agressividade e a competição, a mansidão se destaca como um testemunho poderoso da presença de Cristo em nossas vidas. Ao nos revestirmos de mansidão, contribuímos para a construção de uma sociedade mais pacífica e harmoniosa. A paciência é a última característica mencionada nesta passagem, mas não menos importante. Viver com paciência significa ter a capacidade de suportar as dificuldades e as frustrações sem perder a esperança. A paciência é especialmente necessária em nossos relacionamentos, pois todos nós somos imperfeitos e cometemos erros. Ao exercitar a paciência, permitimos que a graça de Deus flua através de nós, criando um espaço seguro para o crescimento e a mudança. Essas virtudes, compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, são interligadas e se reforçam mutuamente. Elas não são apenas características que devemos cultivar individualmente, mas sim uma maneira de viver em comunidade. Quando nos revestimos delas, refletimos a imagem de Cristo para aqueles que nos cercam. É um convite para que a nossa vida seja uma expressão do amor de Deus, que não se limita a palavras, mas se manifesta em ações concretas. Ao nos lembrarmos de nossa identidade como povo escolhido e amado de Deus, somos desafiados a viver de maneira que honre essa vocação. Não podemos nos contentar em ser meros espectadores da vida ao nosso redor. Somos chamados a ser agentes de transformação, impactando positivamente a vida dos que nos rodeiam. A verdadeira evidência da nossa fé está nas nossas ações, e é através delas que o amor de Deus se torna visível. Assim, ao meditar sobre Colossenses 3:12, somos convocados a uma reflexão profunda sobre como estamos vivendo essa realidade. Que possamos, dia após dia, buscar nos revestir dessas virtudes, permitindo que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas, e que por meio de nossos atos, outros possam conhecer e experimentar o amor do Senhor. A passagem de Colossenses 3:12 nos apresenta um chamado poderoso e transformador à vida cristã. Ao nos identificarmos como povo escolhido de Deus, santo e amado, somos lembrados da nossa identidade em Cristo. Essa identidade não é apenas um título, mas uma responsabilidade que deve se manifestar em nossas ações e atitudes diárias. O apóstolo Paulo nos exorta a nos revestirmos de virtudes que refletem a natureza divina: compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
Esses atributos não são apenas qualidades desejáveis, mas sim essenciais para a construção de uma comunidade cristã saudável e amorosa. A compaixão é o primeiro atributo mencionado, e ela nos chama a olhar para o sofrimento do outro com um coração sensível. Em um mundo que muitas vezes parece indiferente, ser capaz de sentir e agir em favor das necessidades alheias é um testemunho poderoso do amor de Deus. A compaixão nos leva a entender a dor do próximo, a se colocar no lugar dele e a agir para aliviar seu sofrimento. Isso se traduz em ações concretas, como oferecer ajuda, apoio emocional ou mesmo uma palavra de encorajamento. Importante ressaltar que a compaixão não deve ser superficial. Ela deve brotar de um coração que reconhece a dignidade e o valor de cada ser humano. A bondade, que se segue, é uma extensão natural da compaixão. Ela nos motiva a agir de forma generosa e altruísta. Ser bondoso significa tratar os outros com respeito e consideração, buscando sempre o bem-estar do próximo. Essa virtude nos ensina a sermos agentes de mudança em nosso meio, promovendo um ambiente onde todos se sintam valorizados e amados. Em uma sociedade que frequentemente prioriza o individualismo e a competição, a bondade se torna um contrapeso necessário, promovendo a união e a colaboração. A humildade é outro aspecto fundamental da nossa caminhada cristã. O trecho de Filipenses 2, 3 e 4 nos lembra que não devemos agir por ambição egoísta ou vaidade, mas sim considerar os outros superiores a nós mesmos. Essa atitude não é de subserviência, mas de reconhecimento do valor intrínseco de cada pessoa. A humildade nos permite ver além de nossas próprias necessidades e desejos, abrindo espaço para que possamos servir e cuidar dos interesses alheios. Em um mundo que frequentemente exalta a autoafirmação e o orgulho, a humildade nos chama a um lugar de submissão e serviço, onde o amor ao próximo se torna prioridade. A mansidão é uma qualidade que muitas vezes é mal interpretada. Ser manso não significa ser fraco ou passivo, mas sim ter controle sobre nossas emoções e reações. A mansidão nos convida a responder com calma e amor, mesmo em situações de conflito. Ela nos ajuda a cultivar relacionamentos saudáveis, pois nos permite dialogar e resolver desavenças de forma pacífica. Em vez de reagir impulsivamente, a mansidão nos ensina a refletir e a agir com sabedoria, promovendo a paz em nosso meio. Por fim, a paciência é um dom indispensável em nossas interações diárias. Vivemos em tempos de imediatismo, onde tudo parece precisar acontecer instantaneamente. No entanto, a paciência nos ensina a esperar e a confiar no tempo de Deus, tanto em nossas vidas quanto nas vidas dos outros. Ser paciente com o próximo é reconhecer que todos estamos em processos de crescimento e que as mudanças nem sempre ocorrem de forma rápida. A paciência nos permite ser mais compreensivos e solidários, criando um espaço para que as pessoas se sintam seguras para se abrir e buscar ajuda. Assim, ao nos revestirmos dessas virtudes, não apenas refletimos a natureza de Deus, mas também construímos um ambiente onde o amor e a unidade podem prosperar. Como povo de Deus, somos chamados a viver de maneira que nossas ações falem mais alto que nossas palavras. Que possamos, diariamente, buscar cultivar a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência em nossos corações e em nossas interações. Que essas virtudes nos impulsionem a ser agentes de transformação em nossas comunidades, mostrando ao mundo o amor incondicional de Cristo. Na continuidade, teremos uma oração. Ó Senhor Deus, Criador do céu e da terra, que em sua infinita sabedoria escolheu cada um de nós como seu povo amado, chegamos diante de Ti com um coração agradecido e cheio de reverência. Reconhecemos que somos chamados a viver de maneira digna, revestindo-nos das virtudes que refletem a Tua essência, e por isso buscamos, neste momento, a Tua orientação e a Tua força. Em meio às lutas diárias e aos desafios que enfrentamos, pedimos que Tu nos concedas a profunda compaixão, que nos permite ver o mundo através dos olhos dos outros, que nos ajuda a sentir a dor e a alegria de nossos irmãos. Que essa compaixão transborde em nossas ações
levando-nos a ser instrumentos de conforto e esperança para aqueles que estão aflitos. Que possamos ser luz na vida dos que atravessam vales sombrios, oferecendo não apenas palavras de consolo, mas também gestos concretos que elevem o espírito e amenizem o sofrimento. Senhor, também imploramos por bondade em nosso coração, que possamos cultivar essa qualidade que reflete o teu amor. Que nossas interações sejam marcadas por gentileza, que possamos agir com generosidade, mesmo nas pequenas coisas, pois sabemos que são os pequenos atos que muitas vezes fazem a diferença. Ajuda-nos a ser reflexos da tua bondade, oferecendo um sorriso, uma palavra de encorajamento ou uma mão amiga àqueles que cruzam nosso caminho. Que possamos ser conhecidos como um povo que irradia alegria e esperança, pois a bondade é uma expressão do teu caráter. Pedimos também a humildade que nos ensina a reconhecer que dependemos de ti em todas as nossas ações. Que possamos deixar de lado qualquer orgulho que nos impeça de servir ao próximo e de aprender com os outros. Que cada um de nós possa entender que somos parte de um corpo, onde cada membro tem seu lugar e sua importância, e que não há espaço para a vaidade entre aqueles que foram chamados por ti. Que a humildade nos faça ouvir mais e falar menos, buscando sempre o entendimento e o amor em nossas relações. Mansidão é outra virtude que almejamos em nossas vidas. Que possamos ser como o teu Filho, que nos ensinou a ser suaves e pacientes, mesmo diante da adversidade. Que a nossa resposta a ofensas e provocações seja marcada pela calma e pela serenidade, e que possamos sempre optar pelo diálogo ao invés da discórdia. Que a mansidão nos ajude a construir pontes de entendimento, mesmo em meio a diferenças, e a promover a paz em nossos lares, comunidades e nações. E, Senhor, não podemos esquecer da paciência. Em um mundo que clama por respostas rápidas e soluções imediatas, ajuda-nos a cultivar essa qualidade essencial. Que possamos entender que cada tempo é um tempo determinado por ti, e que em cada espera há um propósito. Ensina-nos a confiar em teus planos, mesmo quando não compreendemos o caminho à frente. Que a paciência nos ajude a lidar com os desafios e as frustrações que surgem em nossas vidas, permitindo-nos ver além do imediato e enxergar o que é eterno. Ó Deus, que possamos ser verdadeiramente reconhecidos como teus filhos e filhas, revestidos dessas virtudes que nos aproximam de ti e uns dos outros. Que através de nossas ações possamos glorificar o teu nome e testemunhar o teu amor ao mundo. Que nossas vidas sejam um reflexo da tua graça e que, em cada passo que damos, possamos levar esperança e amor, construindo um futuro melhor para todos. Nos ajude a ser agentes de transformação, a inspirar aqueles que nos cercam e a viver de maneira que honre o chamado que recebemos. Que em cada dia, em cada interação, possamos lembrar quem somos em ti e a responsabilidade que temos de viver como teus escolhidos. Que essa jornada nos leve mais perto de ti e que possamos encontrar força e renovação em teu espírito. Que possamos buscar continuamente a tua presença e o teu propósito em nossas vidas, para que, através de nós, muitos possam conhecer a tua verdade e experimentar o teu amor. Que a nossa caminhada seja marcada pela fé e pela confiança em ti, sabendo que em cada passo tu estás conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos. Ó Senhor, que em tua infinita bondade nos acolhe e nos envolve, nós te buscamos com corações abertos e humildes. Desejamos profundamente que a tua luz ilumine cada aspecto de nossas vidas, guiando-nos em cada decisão e ação. Que possamos ser instrumentos da tua paz, refletindo o amor que nos une como um só povo, mesmo em meio às diferenças que muitas vezes nos cercam. Pedimos que, em nosso caminhar, possamos sempre lembrar de que somos parte de um todo maior, onde cada um tem seu papel e importância. Que nos ajude a valorizar a contribuição de cada indivíduo, respeitando e acolhendo as diversas histórias e experiências que cada um traz consigo. Que a nossa vida em comunidade seja um testemunho do teu amor, onde a solidariedade e o apoio mútuo prevaleçam. Senhor, ao olharmos para o mundo ao nosso redor,
Vemos as feridas da humanidade e as injustiças que ainda persistem. Que possamos ter coragem para agir em prol da justiça e da equidade. Que nossos corações sejam inflamados pela paixão de lutar pelos que não têm voz, pelos que sofrem e pelos que são marginalizados. Que possamos nos erguer como defensores da dignidade humana, sempre buscando maneiras de aliviar o sofrimento alheio e promover a inclusão e a igualdade. Ajuda-nos, ó Deus, a desenvolver uma sensibilidade que nos permita perceber as necessidades dos que nos cercam. Que nossos olhos estejam abertos para as realidades que muitas vezes ignoramos e que nossos corações sejam movidos à ação. Que possamos ser as mãos que servem, os braços que abraçam e os pés que caminham ao lado dos que estão em necessidade. E quando enfrentarmos momentos de desânimo ou dúvida, que possamos lembrar que o Teu amor é uma âncora firme em nossas vidas. Que a fé em Ti nos sustente, nos dando a força necessária para perseverar, mesmo quando a jornada se torna árdua. Que possamos nos apoiar uns aos outros, encorajando-nos em momentos de fraqueza e celebrando juntos as vitórias. Que a nossa comunidade seja um reflexo de amor e apoio, onde todos possam encontrar acolhimento e compreensão. Senhor, que possamos nutrir um espírito de gratidão em nossos corações. Que em cada manhã, ao acordarmos, possamos reconhecer as bênçãos que nos cercam, mesmo nas pequenas coisas. Que a gratidão nos leve a viver de maneira mais consciente e atenta, apreciando cada momento e cada oportunidade de servir. Que possamos lembrar que, ao compartilhar o que temos, seja material ou emocional, estamos contribuindo para a construção de um mundo mais justo e amoroso. Ó Deus, que o nosso testemunho seja claro e forte, refletindo a esperança que encontramos em Ti. Que possamos ser portadores de boas novas, compartilhando a luz que recebemos e convidando outros a experimentar a alegria de estar em comunhão contigo. Que a nossa vida seja um cântico de louvor, um hino de gratidão, onde cada ação, cada palavra e cada gesto apontem para a Tua grandeza e bondade. Por fim, Senhor, entregamos a Ti não apenas nossos pedidos, mas também nossas vidas. Que possamos ser moldados por Tua vontade, aprendendo a amar como Tu amas, a servir como Tu serves e a perdoar como Tu perdoas. Que, ao nos despirmos de egoísmos e vaidades, possamos nos revestir de amor e compaixão, tornando-nos verdadeiros reflexos do Teu caráter. Em nome de Jesus, que nos ensinou a amar e a servir, oramos. Que assim seja, sempre, em nossas vidas. Amém. Ao refletirmos sobre Colossenses 3:12, somos lembrados da beleza e da responsabilidade que temos como povo escolhido de Deus. Esta passagem nos convida a vestir-nos das virtudes que refletem o caráter de Cristo em nossas vidas. A compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência não são apenas adjetivos que descrevem um bom comportamento. Eles são a essência do que significa viver em comunhão com o Senhor e com os outros. Em um mundo que frequentemente valoriza a competição, a arrogância e a apatia, somos desafiados a ser diferentes. Cada um de nós é chamado a ser um reflexo do amor de Deus, não apenas em palavras, mas em ações. A compaixão nos impulsiona a olhar para o próximo com empatia, a nos colocar no lugar do outro e a agir com generosidade. Isso significa que, ao encontrarmos alguém em necessidade, não devemos apenas sentir tristeza por sua situação, mas devemos nos mover a agir, oferecendo auxílio, apoio e amor. A bondade, por sua vez, é uma manifestação prática desse amor. É a disposição de fazer o bem, de ser uma luz em meio à escuridão, de trazer esperança àqueles que se sentem perdidos. Quando agimos com bondade, criamos um ambiente onde o amor de Deus pode florescer, e as pessoas ao nosso redor podem experimentar um vislumbre do que significa ser amado por Ele. Humildade é outra virtude que precisamos cultivar em nossos corações. Em uma sociedade que muitas vezes valoriza o ego e a autossuficiência, a humildade nos chama a reconhecer que somos todos iguais diante de Deus.
Ninguém é superior ao outro, e todos nós dependemos da graça divina. Quando nos aproximamos uns dos outros com humildade, abrimos espaço para a unidade e a harmonia, reconhecendo que cada um tem um papel único e valioso no corpo de Cristo. A mansidão é uma característica que merece atenção especial. Muitas vezes, somos tentados a responder com raiva ou agressão quando somos desafiados ou injustiçados. No entanto, a mansidão nos ensina a responder com amor e a não buscar vingança. Jesus, em sua vida, exemplificou essa virtude ao lidar com aqueles que o perseguiam e maltratavam. Ele não levantou a voz em defesa própria, mas confiou a sua causa ao Pai. Que possamos aprender a ser mansos, permitindo que o Espírito Santo nos conduza em momentos de conflito e tensão. Por último, a paciência é uma virtude que nos ajuda a suportar as dificuldades e a esperar pelo tempo de Deus. Em um mundo que exige resultados imediatos e recompensas instantâneas, a paciência nos ensina a confiar no Senhor, mesmo quando as coisas não estão indo como desejamos. Ela nos capacita a perseverar em oração, a esperar pela restauração e a crer que Deus está sempre trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não vemos imediatamente o fruto de nossos esforços. Ao nos revestirmos dessas virtudes, não apenas nos tornamos mais parecidos com Cristo, mas também impactamos aqueles que nos cercam. Nossos relacionamentos se tornam mais saudáveis, nossa comunidade se fortalece e o amor de Deus se manifesta de maneira palpável. Que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, nos comprometer a viver essas verdades diariamente. Que nos lembremos de que somos escolhidos, santos e amados, e que isso traz uma responsabilidade extraordinária para com os outros. Ao sairmos do nosso momento de reflexão e oração, carreguemos em nossos corações o desejo de ser instrumentos da paz e do amor de Deus neste mundo. Portanto, ao enfrentarmos os desafios do dia a dia, que a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência sejam as marcas que nos definem. Que possamos ser luz em meio à escuridão e esperança para aqueles que estão perdidos. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do amor transformador de Cristo. E que ao olharmos nos olhos do próximo, possamos sempre lembrar que estamos olhando para alguém que também é amado pelo nosso Deus. Sigamos firmes, confiantes na graça e no amor que nos sustentam. E que cada passo que damos seja um reflexo da bondade do nosso Senhor. Amém.